A manipulação de mercado está saindo do controle novamente, e mais uma vez as notícias mais otimistas se transformam nos dumps mais devastadores. Bilhões são liquidados e o mercado se mantém por um fio. Mas justamente quando parece que estamos indo direto para a cidade dos Goblins, o ciclo milagrosamente se descozinha. Mas o mercado é realmente manipulado ou estamos apenas culpando os outros por nossas escolhas ruins? Cripto é um grande golpe ou estamos apenas paranoicos? Está na hora de chegarmos ao fundo disso. Eu sou o Vinícius e aqui a gente transforma números, dados e tecnologia em informação clara e útil. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Certo, indo direto ao ponto, o mercado cripto é manipulado? A resposta curta é sim, e a resposta longa é com certeza. Perguntar se o mercado é manipulado é como perguntar se o crime existe. Mercados justos são nada mais do que um ideal platônico, tipo a versão do hambúrguer que você vê na TV. Se você realmente acredita que é isso que está comprando, vai levar um baita choque. Todos os mercados financeiros estão sujeitos à manipulação. Enquanto houver participantes com oportunidade de lucrar com uma vantagem injusta, a manipulação continuará. E a manipulação é abundante em mercados muito mais maduros e altamente regulados do que o cripto, como por exemplo ações e câmbio. Os autores, os maiores bancos do mundo. Não acredita em mim? Vamos pegar o mercado de câmbio como exemplo. Aqui está uma manchete da Associated Press de alguns anos atrás. União Europeia multa bancos em mais de 1 bilhão por cartel no câmbio. Sim, reguladores europeus multaram Barclays, JP Morgan, Citigroup, MUFJ e o Royal Bank of Scotland por conluio na negociação de grandes somas de moedas estrangeiras. O UBS foi o sexto cúmplice, mas escapou por ter delatado, o que é a única razão de sabermos desse caso. Investigadores descobriram que funcionários responsáveis por negociações à vista do euro, dólar americano, canadense, neozelandês e australiano, iene japonês, libra esterlina, franco suíço e coroas dinamarquesas, sueca e norueguesa trocavam planos e informações sensíveis sobre ordens, preços e atividades de negociação entre 2007 e 2013. Ou seja, os maiores bancos do mundo estavam em chats privados olhando para o mercado cambial com visão de raio-x, trocando detalhes sobre ordens de compra, venda, stops, alvo e por aí vai. Como disse a Comissão Europeia, isso lhes permitiu tomar decisões de mercado informadas sobre quando vender ou comprar as moedas que tinham em seus portfólios. Casos como esse nos dão um vislumbre por trás da cortina. Mas há muita discordância sobre o quão profundo esse problema realmente é. A manipulação de mercado é episódica ou sistemática? São algumas maçãs podres ou o pomar inteiro é uma organização criminosa? Não é fácil provar nenhuma das alternativas. Ainda assim, Barclays, JP Morgan, MUFG, Citi, UBS e RBS operaram um cartel criminoso por 6 anos antes de alguém abrir o bico. Eu, pelo menos, não chamaria isso de algumas maçãs podres. De qualquer forma, se o crime organizado pode persistir por anos num mercado altamente regulado como Forex, por que o cripto seria mais limpo? O mercado cripto tem pouco mais de 15 anos e é pouquíssimo regulado. Nos Estados Unidos, onde a maior parte de ação acontece, ainda não há um arcabouço regulatório abrangente para cripto. Como sabemos, o governo anterior deixou a regulação por conta da SEC, com resultados desastrosos. A abordagem desajeitada da agência prejudicou negócios e não protegeu o público investidor da manipulação de mercado de cripto. Com a mudança de governo este ano, a regulação cripto dos Estados Unidos voltou a ser extremamente frouxa. Talvez vejamos alguma regulamentação sensata aprovada pelo Congresso nos próximos anos. Mas até lá, o consenso quase irônico é que o crime é legal. A regulação pesada e mal feita foi apenas substituída por regulação leve e mal feita.
Tudo isso sugere que manipuladores de mercado ainda gozem da impunidade total nas criptos. Fala sério, o investigador mais temido da cripto até hoje ainda é um pinguim chamado ZachXBT. Enfim, temos um ambiente ideal para que a manipulação de mercado prospere. Vamos agora ver o que a manipulação no mercado cripto realmente envolve. Se você já viu nossos vídeos anteriores sobre o tema, sabe que isso inclui esquemas de pump and dump, listagens manipuladas, volume falso, rug pulls, insider trading e basicamente tudo no meio disso. Não precisa procurar muito para encontrar manipulação de mercado nativa no blockchain. Vamos olhar para os mercados de exchanges descentralizadas, as DEX. Sabemos que blockchains rápidas e baratas como a Solana tornaram possível que praticamente qualquer pessoa crie seu próprio token para ser negociado em DEX. Nada de errado com isso, mas é muito fácil transformar isso em um esquema de manipulação de mercado. Por exemplo, uma vez que seu token está disponível em uma DEX, você pode automatizar wash trading. Se você não conhece, wash trading é quando insiders negociam entre si para criar a ilusão de volume de negociação. A ideia é enganar outros participantes do mercado fazendo parecer que seu token tem algum tipo de impulso orgânico. Isso não é novo, mas em DEX você nem precisa de outra pessoa. Você pode criar quantas carteiras quiser, dividir o fornecimento do token e os fundos entre elas, e executar um script de compra e venda automática, como um computador jogando ping-pong contra si mesmo. Adicione atividade falsa em redes sociais e voilá! Você tem não só um novo token cripto, mas um projeto revolucionário de IA descentralizado. E se tiver sorte, o mercado morde a isca. À medida que compras reais começam a entrar, você observa o acúmulo de cripto no seu pool de liquidez. Se pagar os influenciadores certos, isso pode durar um dia ou mais. Mas quando o impulso acaba, é sua deixa para sair. Você muda o script de comprar e vender para vender, vender e vender. Quando suas carteiras esgotam o fornecimento de tokens, você saca o que sobrou no pool de liquidez, afunda o gráfico e completa o rug pull. Tudo isso é executável no nível de blockchain via smart contracts, e por isso é uma forma de manipulação única da cripto. Esse é só um dos muitos tipos de manipulação presentes em DEX. Smart contracts também permitem, por exemplo, taxar compras e vendas ou bloquear qualquer um de vender, exceto o criador. Se você é um usuário regular de DEX, já deve estar acostumado com esse tipo de manipulação, como está com o barulho da sua geladeira. E se isso não for sua praia, talvez prefira ficar nas exchanges centralizadas. Caso não saiba qual escolher, acesse o link aqui na descrição. Lá você encontra bônus de inscrição e descontos nas taxas de negociação na MyBit, uma das maiores corretoras do mercado. Enfim, até recentemente, a manipulação em DEX era o nível mais baixo da cripto, com pouca influência sobre o mercado como um todo. Mas, com a explosão das meme coins em 2024, tudo mudou. Grandes somas de dinheiro estão envolvidas. Só a Solana chegou a processar 36 bilhões de dólares por dia em transações. Como resultado, temos exchanges centralizadas de primeira linha correndo para listar meme coins de fundo de quintal, como se suas margens dependessem disso. Isso apagou a distinção entre manipulação em DEX e o que está acontecendo no mundo cripto como um todo. Nos 2 primeiros meses de 2025, meme coins individuais ganharam manchetes globais e abalaram todo o mercado cripto em mais de uma ocasião. Claro que estamos falando de Trump e Libra, duas meme coins que se tornaram eventos macroeconômicos no cripto. Ambos os lançamentos trouxeram a manipulação on-chain para o centro da discussão. O lançamento da meme coin de Donald Trump 2 dias antes de assumir a presidência já é uma prática questionável. Muitos eleitores compraram na empolgação criada por ele nas redes sociais, apenas para perder quase tudo pouco depois. O gráfico parecia uma demolição controlada, uma enorme transferência de riqueza do varejo para os tubarões.
Boa parte disso foi capturada por um único sniper, que pagou $84 mil de propina e gastou 1,6 milhões de dólares para comprar todo o fornecimento com a primeira transação após o lançamento. Todos que compraram após o tweet de Donald Trump foram esfolados e o sniper saiu com 18 milhões de lucro. Aparentemente, ele não tinha conexão com o token, apenas descobriu o contrato na blockchain antes do lançamento. Se isso for verdade, ele usou informação pública e não fez nada de ilegal, mas isso não consola quem comprou depois. Nosso outro exemplo, porém, é um crime puro e simples. Diversas camadas de manipulação foram expostas no escândalo da Libra. O presidente argentino recebendo propina via irmã para promover a memecoin, representação falsa do token como investimento nacional, a própria equipe do projeto que fez sniping no lançamento e aplicou um hug 50 minutos depois, sumindo com 100 milhões de dólares. E pior, a mesma equipe era responsável pelo hug da memecoin da Melania Trump. Eles também estavam presentes no Crypto Ball em Washington, na véspera da posse de Trump. O CEO da equipe descreveu com naturalidade como todos os lançamentos de memecoins são manipulados e como é inútil tentar lucrar se você não for um insider. Mais tarde surgiu um áudio de um cofundador de uma das maiores DEX da Solana tendo um colapso nervoso após ser acusado por outro fundador de DeFi de liderar um esquema de insider trading tão grande quanto o da FTX. Todo o mercado cripto despencou à medida que a realidade grotesca da manipulação na economia das memecoins veio à tona. Agora, como vimos, os choques de memecoins se tornaram grandes demais para serem ignorados. Mais ainda são eventos episódicos. A maioria das quedas de mercado generalizadas não é causada por memes, mas, dependendo de quem você perguntar, muitos ou até todos, os pumps and dumps de mercado amplos são resultados de manipulação. Sim, mercado amplo. Estou falando de Bitcoin, USDT, Ethereum, Solana, XRP, você escolhe. Mas isso é mesmo possível? E se for, qual é o verdadeiro alcance da manipulação de mercado em larga escala? Essas são algumas das maiores e mais controversas questões que enfrentamos no mercado cripto. Todos concordamos que baleias e insiders conseguem manipular preços de altcoins de baixa capitalização, sejam memecoins ou não. Isso porque esses ativos são muito ilíquidos, o que significa que não é necessário muito volume de compra ou venda para mover significativamente o preço. Quando você tem poder de mover o preço à vontade, você pode induzir esperança, euforia, terror, confusão e desespero em massa. E quando você controla as emoções do mercado, lucrar é como tirar doce de criança. Mas e os grandes criptoativos? Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB. Juntos representam mais de 2 trilhões de dólares em capitalização de mercado. Isso é a maior parte do mercado cripto total. Como eles poderiam ser manipulados como altcoins de baixa capitalização? Sugerir que esses ativos estão sujeitos à manipulação deliberada e crônica de preços é abrir uma caixa de Pandora. Isso nos leva a uma série de possibilidades sinistras, de que o mercado cripto está repleto de conspiração, ou até de que tudo isso seja um grande golpe. E se por trás de cada vela de preço houver uma baleia armando uma armadilha para o varejo? E se o cripto for apenas um mecanismo de redistribuição de riqueza para cima? Essas ideias são controversas. E como você se sente sobre elas pode depender da sua visão política. Em especial, vale perguntar: o que conspiração significa para você? Se você pensa em algo obviamente falso, absurdo e indigno de consideração séria, então provavelmente vai rejeitar tudo isso. Para você, a ideia de que um grupo de instituições está manipulando o preço do Bitcoin para liquidar os últimos $200 da sua conta parece simplesmente ridícula. Claro, há muito crime rolando, mas os mercados funcionam fundamentalmente com base em oferta e demanda. A ação de preço no cripto pode ser explicada por isso, sem nada mais sinistro. Fica ainda mais absurdo quando paranoicos tentam apontar quem estaria por trás da manipulação.
O pacote inicial inclui todas as exchanges e market makers, mas depois surgem nomes como Larry Fink, Donald Trump e o pessoal da Ripple, e muitos outros figurões que supostamente estariam manipulando o mercado nos bastidores. Aí vem a teoria de que as redações do mundo inteiro coordenam a liberação de notícias positivas e negativas para coincidir com os topos e fundos de mercado. A ideia é que não há coincidências, tudo é premeditado e até escrito nos gráficos com antecedência. Para alguns, isso é pedir demais da imaginação. Para outros, conspiração é apenas a continuação natural dos negócios, pelos meios de sempre. Se você se identifica com isso, então não deve ser difícil imaginar que manipulação é o estado padrão do mercado. Não é exceção. Se você segue traders experientes há tempo suficiente, já deve ter encontrado essa ideia diversas vezes. Há até escolas inteiras de pensamento baseadas nisso. Especificamente o conceito de Smart Money Concept. Vê o mercado como uma operação conduzida por bancos, fundos de investimento, capitalistas de riscos, exchanges, investidores institucionais e um pequeno grupo de traders de elites, todos caçando o dinheiro burro, ou seja, nós. Toda vez que entramos em uma posição no mercado cripto, estamos negociando contra o dinheiro inteligente. Eles sabem exatamente como nós operamos e nós, em geral, não sabemos como eles operam. Eles sabem que tomamos decisões emocionais e nos apegamos a expectativas baseadas em análises fundamentais, catalisadores bullish e bearish. Enquanto isso, eles usam algoritmos de trading para manipular o mercado, mirando pontos-chave de preço em time frames altos, onde há maior concentração de ordens. O objetivo? Capturar o máximo de liquidez possível. Quanto mais ordens, mais liquidez. E quanto mais liquidez, mais lucro potencial. É por isso que você sempre ouve que o Smart Money está caçando stop losses e tentando liquidar o maior número possível de traders. E isso não é para eles. Eles são baleias operando com posições enormes, grandes o suficiente para fazer pump and dump até nos maiores criptoativos. Isso é possível porque a liquidez geralmente está concentrada no topo do livro de ordens. Quando a parede de compra ou venda no topo é rompida, quase ninguém quer assumir o risco de fornecer liquidez naquele momento. Se uma baleia inicia um movimento de pump and dump com uma grande ordem, há pouca fricção impedindo que o preço se mova para a próxima zona de oferta ou demanda no gráfico. Ou seja, manipular o preço exige pouco mais do que quebrar suportes ou resistências. Nada muito misterioso ou difícil de entender. E isso se aplica tanto a grandes quanto a pequenos criptoativos. Tudo isso implica que o Smart Money pode pintar o gráfico que quiser, exercendo enorme poder sobre o dinheiro burro. No entanto, os céticos relutam em enxergar um grande plano por trás disso tudo. Claro, as maiores baleias podem empurrar o preço de grandes criptoativos para cima ou para baixo, mas a ideia de que toda grande movimentação do mercado e até lançamento de notícias seja orquestrada assim é difícil de engolir. Pode até ser verdade em time frames curtos, mas provavelmente não é nos time frames mais longos onde os fundamentos reais ainda importam. Todos podemos concordar que a ação de preço no mercado cripto nos últimos 2 meses tem sido diabólica. De novo e de novo vimos notícias eufóricas sendo seguidas por colapsos devastadores. Os preços sobem o suficiente para nos fazer pensar, agora vai, e abrir longs alavancados só para logo depois despencarem e liquidarem os últimos DG. Quando toda esperança desaparece, o mercado inverte novamente, gerando mais FOMO e decisões emocionais. Isso monta uma nova armadilha. E o ciclo se repete, tirando do varejo até a última gota. Talvez nunca seja possível identificar as pessoas ou entidades específicas puxando as alavancas para nos liquidar. E talvez nunca consigamos provar uma intenção maliciosa definitiva. Mas, a menos que você esteja tentando abrir um processo judicial, eu diria que a verdade nem importa tanto. Se é ou não é intencional, o mercado está constantemente nos manipulando. Ele se move como se estivesse tentando quebrar o maior número de participantes possível.
Isso pode ser resultado apenas de oferta e demanda, ou pode ser uma conspiração criminosa. Mas, de qualquer forma, o resultado é o mesmo para nós. Como outros mercados financeiros, o objetivo no cripto é sobreviver o máximo de tempo possível. E para isso, ajuda muito a assumir que o mercado está sempre tentando te destruir, mesmo que você não acredite nisso literalmente. Gestão de risco, ceticismo e cautela são indispensáveis. Talvez isso não soe como a fórmula para multiplicar seu portfólio por 100 vezes da noite para o dia. Mas tudo bem, porque isso é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Manipulação de curto prazo só é um problema se seu horizonte de tempo for curto. No longo prazo está claro para onde a cripto está indo, e devemos ajustar nossos horizontes de acordo. E agora, pessoal, eu quero ouvir de vocês. O quão manipulado está o mercado cripto? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você tirou algo de útil desse vídeo, manipule esse like, liquide esse botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nosso próximo upload. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima. Eu sou Vinícius e os números dizem mais do que parece.